Boa noite, irmãos. Uma noite agradável, né? Fria para alguns, agradável para outros. Imagino que Curitiba deve estar bem mais frio, né? O pastor Guto está lá fazendo trabalho. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias aí no livro Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero considerar com vocês principalmente a última parte do capítulo. Não? Tranquilo. João capítulo 15. Nós vamos começar a leitura no verso 17 e vamos até o final. Depois a gente faz algumas considerações iniciais e entra especificamente no assunto desta noite. João capítulo 15, a começar do verso 17, Jesus diz: Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembrem-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isso aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles: odiaram-me sem razão. Quando vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Oremos. Senhor, tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, é também luz para os nossos caminhos, que nos capacita a discernir, a perceber, a compreender o teu coração, o mundo que nos rodeia, o nosso coração, a realidade da igreja e como nós devemos nos comportar, como devemos pensar a respeito de tudo que acontece a nós e, em especial, o nosso relacionamento contigo. Queremos que o teu Espírito Santo nos ilumine, nos mostre direção, clareza, compreensão para que possamos viver e viver de acordo com o chamado, com a vocação do Senhor para a nossa vida. Queremos agradecer-te por estar aqui nesta noite e poder ouvir, louvar a Ti, ó Deus, e reconhecer quem Tu és em nossa vida. Por isso te amamos e nos rendemos a Ti mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Bom, Jesus aqui em João, a partir do capítulo 13, o verso 31, ele começa o que nós conhecemos como o seu discurso de despedida. Esse discurso se estende até o verso 33 do capítulo 16. Começou quando Jesus estava ainda no cenáculo e se delongou por todo o caminho até ele chegar ao Getsemane, onde ele orou ao Pai, se entregando ao Pai. Logo em seguida foi preso e naquela noite julgado, no dia seguinte condenado, morto e também sepultado. Quando Jesus está a caminho, ele passa por um lugar onde havia vinhas, diversas plantações de uva, e Jesus aproveita o cenário que o rodeia e diz: olha, o meu Pai é o viticultor, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos enxertados nessa videira. Assim como os ramos não podem produzir frutos por si mesmos, vocês também não podem produzir frutos sem mim. E é necessário que vocês permaneçam em mim, para que vocês possam dar muitos frutos.
Se vocês não permanecerem em mim, vocês não poderão frutificar. E quando Jesus está já chegando um pouco mais próximo, ele muda um pouco esse discurso de videira, de ramos, de viticultor. Ele deixa, vamos assim dizer, o mundo da botânica, e ele começa a falar sobre o conflito que os discípulos deveriam esperar nos dias por vir. Até aquele momento, as coisas para os discípulos estavam tranquilos. Jesus era como um paraquedas, né? Um para-raio, na verdade. Ele estava assimilando toda a oposição contra ele e protegendo os discípulos, como ele mesmo disse, né? Eu protegi aqueles que me deste. Só que Jesus ia sair de cena. Jesus seria morto e por algum tempo estaria afastado deles, depois apareceria evidentemente, mas depois os deixaria definitivamente subindo aos céus. E os discípulos, eles passariam então a receber, a experimentar o ódio do mundo. E Jesus precisava prepará-los para isso. Jesus precisava dizer para eles que isto iria acontecer para que eles não ficassem surpresos e não ficassem abobalhados dizendo, e agora o que faremos? Então Jesus disse para eles claramente que o mundo os odiava, como também odiava a Cristo e ao Pai. Mas eu quero, antes de entrar no mérito da questão aqui, estabelecer com vocês algumas verdades do Evangelho. Obrigado, Daiane, Deus abençoe. Primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que o Evangelho, em certo sentido, ele não traz uma mensagem totalmente nova. É uma mensagem nova em alguns sentidos, mas não é totalmente nova no seguinte sentido. Jesus validou, Jesus confirmou, Jesus reconheceu como justo, como adequado, alguns mandamentos do Antigo Testamento. E um deles é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, Jesus deixou claro que os cristãos, tanto quanto os judeus nos dias de Moisés, deveriam sim dar ouvidos a este mandamento. Moisés disse, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, amarás a este Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, toda a tua alma. Então, como cristãos, pesa sobre nós a responsabilidade de amar a Deus sobre tudo. E o próprio Jesus confirma também que o mandamento do amor ao próximo também está mantido, pois ele diz, e o segundo mandamento, semelhante a este, é amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Ficou claro que se alguma coisa ótima, excelente deveríamos extrair de todo o Antigo Testamento, estes dois mandamentos Jesus ressalta. Agora, há uma coisa que Jesus disse com muita clareza a um mestre religioso que não tinha entendido ainda qual era a mensagem de Deus para o mundo. Conversando com Nicodemos, Jesus disse assim, Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, existem alguns fatos que estão antes dessa consideração, e eu preciso colocá-los para vocês. É que Jesus espera que nós amemos a Deus de todo o coração, e Jesus espera que amemos ao próximo como a nós mesmos, mas ele também reitera uma verdade: Deus amou o mundo. E aí você chega aqui em João capítulo 15, e você vê no verso 18 que o amor de Deus pelo mundo não foi correspondido. É um amor não correspondido. Deus amou o mundo ao ponto de dar seu próprio Filho, mas Jesus está dizendo que o mundo odeia. E quando você lê todo o relato, você descobre que o mundo odeia o Pai, que ama o mundo. O mundo odeia o Filho, porque o Filho é a semelhança do Pai, traz a mensagem do Pai. E o mundo odeia os seguidores do Filho.
E aí nós ficamos no meio dessa situação de amor e ódio. Nós amamos ao Deus que ama o mundo, e nós somos odiados pelo mundo que é amado por Deus, mas odeia Deus e a nós. Já imaginou que situação nós encontramos? E em meio a essa situação toda, Jesus dá um novo mandamento. Ele já tinha dito, ama a Deus, ama o próximo. Agora ele fala para os discípulos, amem-se uns aos outros. Verso 17. Então nós podemos concluir aqui, de tudo que nós falamos até agora, que nós vivemos uma realidade de amor e ódio. E em meio a essa realidade de amor e ódio, nós somos chamados para amar. Nunca para odiar. Pois se você folhear a Bíblia, e você pode fazer isso com toda certeza, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia, nenhum momento Deus dizendo para nós, ou Jesus Cristo dizendo a nós, que devamos odiar. Você encontrará exemplos de pessoas que odiaram, mas você vai descobrir que estes são pessoas que não estavam seguindo as orientações de Deus. Mesmo o mundo pode nos odiar, mas nós não somos instruídos pelo Evangelho, nem pela lei de Moisés, a odiar o mundo. Somos instruídos a não amar o mundo. Mas há uma diferença grande nesse sentido. Porque Deus que amou o mundo, Ele diz a nós para não amarmos o mundo. Aí você fala, como assim? Eu não entendi agora. Deus ama o mundo, mas diz a nós que não podemos amar o mundo. Primeiramente, preciso deixar claro para vocês que mundo nestes contextos é a sociedade humana organizada de tal maneira em hostilidade a Deus e a seus princípios. Então o mundo a que Jesus se refere aqui, que nos odeia, que odeia o Pai, que odeia o Filho, o mundo que em João 3,16 é dito que é amado por Deus, mas que não corresponde ao amor de Deus, é essa sociedade que nos rodeia. É essa sociedade humanamente constituída que tem seus valores que são contrários aos valores do reino de Deus. Que às vezes tem um discurso semelhante ao reino de Deus, mas uma prática contrária, que às vezes se assemelha a nós em nossos valores, porém estão em rebelião clara, decisiva, contra Deus e contra o seu reino. E, consequentemente, nos vê como inimigos. Eu não sei quantos são os cristãos em Oriente, isso é algo um tanto complexo de estimar, dados do IBGE eu não consultei, mas em Pompeia acredita-se que 15% da sociedade seja evangélica. Façamos algumas concessões e tal, vamos imaginar 20% que seja, ou 30%, esses outros 70% constituem uma sociedade da qual a comunidade cristã faz parte. Eu não sei como é o Oriente, talvez seja aí algo de torno de 15% ou 20%, e esta comunidade cristã vive em meio a uma sociedade que a circunda, e nós fazemos parte dela, e nós conversamos com ela, e nós dialogamos com ela, porém não somos alvos do seu amor. Não somos amados. Por que não somos amados? Jesus responde. Primeiramente, não somos amados porque não pertencemos a ela. Jesus disse, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, verso 19, como aqueles que pertencem a ele. Mas como vocês não são do mundo,
Eu os tirei do mundo, o mundo os odeia. O mundo olha para vocês como sendo estranhos a Ele. Porque os seus valores não são os valores deles. Porque se eles estão andando rumo ao sul, o reino de Deus está dizendo para nós andarmos rumo ao norte. E eles estranham isso. E não conseguem compreender. E é claro, instruídos, guiados, orientados pelo inimigo de nossas almas, acreditam que nós somos os grandes conspiradores, os causadores dos males da humanidade. Assim os cristãos foram definidos durante o Império Romano. Mas Jesus salienta o fato de que a primeira razão pela qual a sociedade não ama a comunidade cristã é porque a comunidade foi chamada para fazer parte de uma realidade distinta da sociedade. Nós somos igreja, nós somos comunidade de Cristo, nossos valores são os valores do reino de Deus. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Algo que o mundo, a sociedade, não aspira, não deseja, não é isso que ela quer. Então nós somos estranhos, nós somos verdadeiros aliens. No verso 20, Jesus diz assim: olha, existe uma lógica aqui. Eles me perseguiram, vão perseguir vocês. Eles não me ouviram, não vão ouvir vocês. Aí você pergunta, mas se essa é a situação, por que então nós devemos continuar neste mundo? Nós temos uma missão. Nós temos uma missão neste mundo como comunidade fraterna, de demonstrar e anunciar o amor de Deus a este mundo, que não ama a Deus, que não quer amar a Deus, mas que é objeto do amor de Deus, e Deus quer que nós, sua comunidade, sejamos um testemunho vivo, visível e audível do amor do Pai pelo mundo. Deus ama o mundo e Ele nos deixa aqui para que nós sejamos a manifestação concreta do seu amor pelo mundo. O amor do Pai pelo mundo chega ao ponto dele dar o seu próprio Filho. E tendo dado o seu próprio Filho, agora Ele chama a comunidade para ser aqui, para demonstrar neste mundo o amor do Pai pelo mundo, apesar do mundo não amar o Pai e ainda nos odiar. Você fala, mas como assim? Quer dizer que a vontade de Deus é que nós sejamos uma demonstração visível do seu amor pelo mundo? Exatamente isso. Como é que nós conseguimos ser isto? Primeiramente, nós precisamos amar a Deus. Quando nós amamos a Deus, as pessoas que nos rodeiam, elas terão em nós uma resposta de como é amar a Deus. Quando nós experimentamos o amor de Deus, nós retribuímos o amor de Deus, o mundo vê o que ele precisava fazer e não fez. Assim, testemunhamos do amor de Deus. Mas quando também nos amamos uns aos outros, quando nos preocupamos uns com os outros, quando o interesse do outro é objeto de preocupação minha, quando um sofre, todos sofrem com ele, as pessoas olham e dizem, eles se amam. E aí essa demonstração de amor os impacta. E eles são levados a se perguntar, de onde vem tanto amor? Aí é a hora que então a comunidade diz, Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem
não é somente verbal, é concreta, é visível, é tangível. Agora tem outra razão pela qual o mundo nos odeia. Verso 21. Jesus disse: tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Muito bem. Eu não sei se aqui em Oriente tem, mas eu sei que no Nordeste tem, em alguns lugares tem, rivalidades de família. Lá no Nordeste, a família Junqueira odeia a família Oliveira, não sei, é mais ou menos assim. E se odeiam de morte, e se matam. Não é assim? Lá nos Pernambuco da vida não é assim? Lá não se mata. Fulano matou fulano, aí vai lá e mata a família do fulano, aí começa aquele morticínio, né? Mata de uma família, mata de outra família, mata de outra família, mata de outra família. Nos Estados Unidos, depois da guerra lá da secessão, teve uma história impressionante, né, de duas famílias. Aí o Pica-Pau retrata essa história em um dos seus desenhos, né? Um Coy bom é um Coy morto. A família Coy e a família Hatfield. E a família Coy, ela acabou sendo prejudicada pela família Hatfield, que tomou suas terras. E eles começaram a matar. O Coy matou o Hatfield matou o Coy, e aí vai Coy e Hatfield. Daqui um pouquinho tinha famílias e mais famílias, famílias do lado dos Coy, famílias do lado dos Hatfield, e virou uma guerra entre eles. A coisa ganhou tal proporção que o exército teve que intervir, botar fim naquela confusão. Aqui no Brasil, há tempos atrás, teve uma novela que eu acho que era O Rei do Gado, né? Que retratava a disputa de duas famílias, a família Mezenga e a família Berdinazzi, né? E aí, então, os Mezengas odiavam os Berdinazzis, porque os Berdinazzis eram Berdinazzis. Não é isso? E os Berdinazzis, por sua vez, odiavam os Mezengas, porque os Mezengas eram Mezengas. E aí, então, hoje, nós vivemos uma realidade de Berdinazzis com bandeiras vermelhas e Mezengas com bandeiras verdes e amarelas, e estão brigando no Facebook, o coxinha com mortadela. Tentaram fazer a pacificação, fizeram uma coxinha de mortadela. Ainda não experimentei, mas deve ser uma coisa estranha, né? Diferente. Já experimentou alguém aqui? É estranho, né? Coxinha de mortadela. Vamos fazer isso um dia aqui para comunhão, né? Aí você traz o seu amigo petista que você estava querendo tirar do seu Facebook, ou você que é petista, sai seu amigo coxinha, né? Para poder... Aqui tem o coxinha, então, olha aí, está vendo como que é a situação, né? Família coxinha, que não gosta da família mortadela e assim por diante, né? Daqui uns dias vai aparecer algum mais clássico ainda, né? Daí vai ser uma outra classificação aí dessa rivalidade. Mas aí a pergunta é, por que o mundo nos odeia? É porque nós temos um sobrenome. Jesus disse, odiarão vocês por causa do meu nome. Assim como o Berdinazzi odeia o Mezenga porque o Mezenga tem o nome de Mezenga, o Mezenga odeia o Berdinazzi porque o Berdinazzi tem o sobrenome de Berdinazzi. O mundo nos odeia porque temos um sobrenome. E esse sobrenome é o sobrenome de Jesus Cristo. Jesus está dizendo aqui, ó, eles vão odiar vocês por causa do meu nome. Não é pelo que vocês fazem, é pelo que vocês representam. Vocês representam alguém a quem eles odiaram. Jesus contou uma história, e essa história é bastante ilustrativa, nós precisamos lançar mão dela aqui para compreender. Jesus fala que um homem possuía propriedades. Aí esse homem chamou algumas pessoas e arrendou as propriedades. Falou, aqui ó, você fica com esse lote, você com este lote e tal. E aí falou, agora eu vou me retirar, eu vou morar em um determinado lugar. De tempo em tempo eu vou mandar alguém aqui para receber a renda. Justo.
normal, tranquilo. Aí então chegou um tempo lá, ele falou, bom, o pessoal deve ter feito uma boa colheita, vou mandar lá o meu cobrador que vai cobrar aquelas pessoas e receber as rendas, vamos ver como é que vai dar, né? Mandou o primeiro, aí o primeiro chegou lá, eles, que renda o quê? Bateram no cara, mandaram o cara todo destroçado. Aí ele falou, poxa, estranho isso, né? Mandou um segundo, aconteceu uma coisa, mandou um terceiro. Quando foi mandar o quarto, epa, não quero ir não. Ir lá para apanhar. Aí falou, esses caras tão estranhos. Mas eu tive uma ideia, vou mandar meu filho. Quem sabe, né? Eles vendo o filho, por respeito ao filho e a mim, eles vão mandar as rendas que não mandaram. Aí ele mandou o filho, adivinha o que fizeram com o filho? Quando viram o filho, falaram, é o herdeiro, vamos matar o herdeiro, a gente fica com a herança. Deus mandou os profetas. Isaías eles cortaram no meio. Jeremias eles deixaram morrer a míngua lá no Egito. E outros tantos foram morrendo, foram sendo desprezados, não deram ouvidos. Aí chegou uma hora, Deus falou, vou mandar meu filho. Mandou o filho, eles mataram o filho. O que o filho representa? O filho representa o pai. E quando nós recebemos o nome do filho, nós representamos o pai e o filho. E o mundo diz, não queremos esse pessoal aqui. Eles são diferentes. Tem uns estudiosos, que estudiosos tem cada ideia, né? Eles pegaram uma andorinha, uma gaivota, e pintaram uma gaivota. Gaivota é preto e branco, né? Meio corintiano assim, gaivota é meio corintiana também. Aí então eles pintaram a gaivota e soltaram a gaivota. A gaivota, achando que ela ainda era corintiana, voltou, né, com uma cor vermelha lá, meio São Paulina, para o meio das outras gaivotas. Adivinha o que aconteceu? As gaivotas corintianas mataram a gaivota São Paulina. Mas por que mataram as gaivotas São Paulina? Porque caiu no Itaquera, não é verdade, Hermes? A gaivota caiu lá e ela não tinha a mesma cor, ela não era mais do mesmo jeito. Agora pensa então que todo mundo nasce corintiano neste mundo. Mas aí então, quando nós recebemos a Jesus, o sangue de Cristo nos torna um pouco mais São Paulinos. Foi mal essa, né, Hermes? Essa eu estou te devendo. Aí então, os corintianos olham e falam assim, mas você está diferente, você tem uma cor a mais, e aí começa a perseguir, entendeu a ideia? O sangue de Cristo em nós, o nome de Cristo em nós, o Espírito de Cristo em nós, os valores de Cristo em nós, faz com que o mundo nos hostilize por causa dele. Não é por sua causa não, é por causa dele. Você traz o nome dele, a natureza dele, o Espírito dele. Mas continuando aqui, ainda Jesus aprofunda isso. Ele fala assim, olha, eles poderiam até não ter pecados, mas como eu vim, eles se tornaram então pecadores. E o verso 23 diz, aquele que me odeia, também odeia meu Pai. E essa é uma triste realidade do mundo. O mundo odeia a pessoa mais amável do universo, o Pai. O Pai que deu seu próprio Filho, que ama este mundo, é odiado por Ele. Nós precisamos dizer ao mundo que o mundo está equivocado, que eles estão odiando quem os ama e amando quem os odeia. Esta é a nossa mensagem, esta é a mensagem do Evangelho. Mas aí você fala, por que nós temos que falar essa mensagem para eles que também nos odeiam? Exatamente, porque o ódio só é vencido pelo amor. A única força capaz de vencer o ódio é o amor, é o perdão, é a compaixão, é a misericórdia. E nós somos a comunidade do amor. Porque nós amamos o Pai, que é a fonte de todo o amor verdadeiro. Nós amamos o Filho, que nos amou ao ponto de dar sua vida por nós. Nós amamos uns aos outros.
E o mundo não sabe o que é amor verdadeiro, porque é natural ao mundo odiar. Mas é natural a nós, cristãos verdadeiros, amar, não odiar. Não devemos nos conformar com o mundo, não devemos amar o mundo, não devemos ter com o mundo a amizade como nós temos com o Pai, mas o mundo tem que ser objeto da nossa pregação do Evangelho. Nós devemos dizer ao mundo que Deus os ama, independente se Ele nos ama ou não, pois nós somos os portadores da mensagem do amor de Deus. Agora Jesus termina dizendo que ele foi odiado sem razão. O verso 25, ele diz: odiaram-me sem razão. Não havia uma razão para eles odiarem Jesus. Já pensou que você, digamos, está em sua casa, seu filho está sofrendo horríveis dores, ele sofre uma paralisia, e aquela paralisia traz consigo dores. Então alguém chega em sua casa, e este alguém cura o seu filho volta a andar e não tem mais dores. E aí, de repente, esta mesma pessoa que curou seu filho, que libertou seu filho de todas essas dores e o fez andar novamente, está agora sendo julgado, e você está no meio da multidão, e a multidão começa a dizer: crucifica-o, e você começa também a querer que ele seja crucificado. E ele olha para você e diz: você? Você quer que eu seja crucificado, mas não fui eu que curei o seu filho. Não fui eu que perdoei os seus pecados. Não fui eu que curei os seus cegos. Não fui eu quem ressuscitei os seus mortos. Que agora vocês estão me odiando, por quê? Não há um porquê. Não há uma razão em Jesus que justifique o amor, o ódio do mundo por ele. O mundo odeia Cristo sem razão. E aí então você se pergunta: bom, pastor, eu entendi que eu preciso dar testemunho do amor de Deus ao mundo, apesar do mundo não amar a Deus e também não amar a mim. Isso ficou claro para mim. Só que eu não sou capaz de fazer isso. E aí eu vou dizer para você: você entendeu o Evangelho. Isso mesmo, exatamente isso. E isto é a coisa que as pessoas custam a entender. Se nós pudéssemos fazer isto por nós mesmos, Jesus não teria enviado o Espírito Santo. A razão do envio do Espírito Santo é para que Ele em nós pudesse realizar aquilo que nós não podemos realizar por nós mesmos. É o Espírito Santo que coloca em nosso coração o amor do Pai, que faz com que olhemos para essa sociedade que não merece o amor do Pai, que não merece ser objeto de nossa preocupação, de nosso carinho, de nosso amor, mas que sem Deus, sem Jesus, perece, caminha em direção à perdição, precisa do amor de Deus em suas vidas, estão vivendo em suas casas, às vezes postando foto no Facebook daquilo que eles vão almoçar, coisa linda, maravilhosa. Só que ao redor da mesa o bicho pega. A discussão é contínua. Vai num restaurante, a esposa e o marido postam foto todo sorridente. Mal sabe ela que o marido o atrai com um amante. Aliás, ela sabe, também trai ele com outra amante.
e vão vivendo essas mentiras. Filhos nas drogas, filhas envolvidas em prostituição, coisas dessa natureza, vivendo uma desgraça atrás da outra. E Paulo diz, odiando e sendo odiados. Precisando do amor de Deus, do perdão de Deus. E nós, Igreja de Deus, somos aqueles que, usados por Deus, capacitados pelo Espírito Santo, estamos aqui para dizer ao mundo: Deus amou ao mundo. Deus ama vocês. Vocês são os mezengas, miseráveis, desgraçados que não merecem nada. Mas nós amamos vocês. Porque Deus amou vocês. Porque Deus amou a nós quando nós éramos iguais a vocês. É isso que nós precisamos deixar claro. Eles só compreenderão o amor de Deus quando nós vivenciarmos o amor de Deus e dizermos a eles que Deus os ama. Declarar com palavras. Um dia eu estava num acampamento de jovens. E tinha uma jovem lá no fundo, ela toda de preto, pintura preta e tal, aquele negócio meio gótico, né? Bem estranho assim, as unhas pretas, tá, negócio assim, meio estranho mesmo. E eu vi aquilo, né? Eu falei assim, ai Senhor da glória, né? Então. Aí no final do acampamento ela chegou para mim e falou assim, eu sou Wicca. Que nome interessante esse seu, né? Eu sei, é aprendiz de bruxa, na verdade. Aí eu falei para ela, e qual é o problema? Ela falou, é que eu não acredito nessas coisas que você falou. Eu falei assim, imaginei, né? Imaginei que não acreditasse, né? Aí ela falou para mim assim, mas eu estou disposto ainda a ouvir alguma coisa que você me diga. Diga algo para mim que você acha que eu devo ouvir. Eu olhei nos olhos dela e falei assim, apesar de você ser Wicca, Deus ama você. Ele ama você mesmo sendo quem você é. Ela falou para mim, obrigado. Agradeceu pela mensagem, não me respondeu se gostou, se não gostou, se concordou, se não concordou, mas a mensagem foi. Não importa quem você é, Deus ama você. Ah, eu sou a bruxa do 71. É um gato, né, que é Satanás. O meu gato chama Satanás. Deus ama você. Ama o seu gato também, aquele desgraçado, mas ama você, né? Eu sei que você ama o seu Madruga, mas Deus ama você também. E ama o seu Madruga. Deus ama, porque a natureza de Deus é amar. E Ele nos chama para partilhar disso. Ser estes que amam mortadela, que amam coxinhas. Não é verdade? Eu tenho amigos mortadelas e amigos coxinhas. E não tirei nenhum deles. Falei assim, não, eu só tirei um corintiano, viu, Hermes? Porque não dava. Ele era insuportável. Falei assim, esquece, cara, não quero mais ser seu amigo não, porque não tem condições. Tudo negócio do Corinthians para eles. Falei, fala de Jesus um pouquinho, a gente se torna mais amigos ainda, né? Mas, quando a gente está neste mundo, nós temos que entender que nós vamos viver esse antagonismo. Nós seremos objeto do ódio do mundo, só que não devemos odiar o mundo. Nós não devemos ter inimigos. Se as pessoas se tornarem nossas inimigas, olha que oportunidade você tem, você pode cumprir o mandamento, amarás ao teu inimigo. Não é verdade? Já tentou amar um inimigo? É um negócio fantástico, desafiador. A pessoa chegar a dizer, eu odeio você, você fala, capaz, eu amo você. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Jesus termina dizendo, quando vier o conselheiro, o consolador, que eu enviarei da parte do Pai,
o Espírito da verdade, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão. A vontade de Deus é que todos nós sejamos testemunhas. Já foi testemunha de alguém? Em julgamento? Já foi, Hermes? Eu já fui testemunha. O que a testemunha tem que fazer? Antes de mais nada, tem que dizer a verdade, né? Ela responde algumas perguntas. Quando eu fui testemunha, num caso, né? O advogado perguntou: você conhece o fulano? Eu falei: conheço. Há quanto tempo? Tanto tempo. Digamos que você é amigo do fulano? Eu falei: amigo, eu não diria, eu o conheço. O que você diz a respeito do caráter do fulano? Eu digo que ele é assim, 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 assim. E era corintiano também, viu, Hermes, esse fulano. Mas eu falei bem dele, acredita? Olha aí que coisa interessante. Eu falei bem, não, ele é gente boa. Bom, o fulano se envolveu num problema aí. Você acha que... Eu falei: olha, pelo que eu conheço dele, eu posso dizer a você que é estranho isso. Mas é só isso que eu posso dizer. Então, quando você testemunha, você fala de outrem. E o Espírito Santo veio para falar de Jesus. Só que o Espírito Santo, ele precisa de cordas vocais. O Espírito Santo precisa da sua voz. Ele quer que você seja a voz dele. Por isso, Jesus disse: olha, ele testemunhará e vocês também testemunharão, junto com ele. As pessoas precisam que você, cheio do Espírito Santo, chegue para elas e diga assim: olha, a gente sabe que a sua família é uma família zica nessa cidade. Que não tem um indivíduo na sua família que preste, bem a verdade é essa. Mas vou dizer uma coisa para você, de coração: Deus ama você e toda a sua família. Não importa quão Berdinazio ou Mezenga é a sua família, Deus ama a sua família. Deus ama você. E esta pessoa, exortada por isso, ela precisa reconhecer que ela precisa tão somente retribuir o amor de Deus. Esses dias eu fui visitar um senhor que estava já às portas da morte, e já não falava. E aí então eu ali pedi que todos se ausentassem, peguei na mão dele e disse: se o Senhor está me entendendo, eu quero que o Senhor respire fundo. Eu senti como resposta do que ele estava compreendendo. Eu disse a ele assim: olha, existe alguém a quem você precisa perdoar? Eu falei: pense nesse alguém agora e em seu coração diga: eu perdoo essa pessoa. Agora eu quero que você faça outra coisa. Assim como você perdoou essa pessoa, em seu coração, fale para Deus: Deus, me perdoa. Ele respondeu, pelo que eu entendi, positivamente. Depois eu disse para ele: eu quero que você saiba uma coisa, Deus ama você. Eu percebi que a reação dele foi ainda um pouco mais diferente. Ele balançou o corpo, né? Estremeceu assim. E eu falei: não importa quem você foi, o que você fez. Aquela música que a gente cantou ontem, né? Deus ama você. E a mensagem eu deixei ali. A história daquele homem foi uma história de sofrimento, de luta. Ele causou dores, ele sofreu dores. Mas isso não é o que interessa. O que interessa é que nós temos uma mensagem. A mensagem é que Deus ama as pessoas indistintamente. E a razão por que estamos aqui é porque nós somos testemunhas do amor de Deus. Então, nessa semana, eu gostaria que você pensasse sobre isto. Você está nessa cidade. Ore por ela. Ela é a sociedade que Deus colocou diante de vocês. Não espere ser amado por eles, isso não é natural neles, mas é natural em vocês amá-los, ir a eles, confortá-los. Se uma família está enlutada, vai lá, ore com eles. Não recusam a oração. Não é como no Estado Islâmico, onde orar pode ser uma pena de morte.
Esses tempos eu fui a uma família resistente ao Evangelho, mas o pai estava doente. E eu cheguei lá e falei assim: eu gostaria de fazer uma oração pelo seu pai. Dirigi-me à moça, né? Posso? Ela falou: vou chamar minha mãe. Aí quando eu falei com a mãe, eu falei: eu posso orar pelo seu marido? Ela falou: claro, pode. Fui lá, orei pelo marido, falei também do Evangelho para eles. As portas se abrem, nós precisamos entrar, precisamos anunciar, em tempo e fora de tempo. Precisamos estar atentos a essas oportunidades, porque nós estamos neste mundo para testemunhar o amor do Pai. Amém? Vamos curvar nossa fronte, orar ao Senhor. Pense em alguém a quem nessa semana você pode ter uma oportunidade de testemunhar do amor de Deus. Dizer a ela com palavras tão simples: Deus ama você. Eu estou absolutamente certo que Deus ama você. Ninguém merece o amor de Deus, mas Deus ama, porque é natural a Ele amar. Seja um testemunha do amor de Deus. Testemunhe para alguém essa semana. Fale, verbalize, deixe o Espírito Santo usar suas cordas vocais. Deixe o Espírito Santo usar a sua vida. Semeia, deixa uma semente no coração de alguém. Alguém com quem você trabalha, algum parente, alguém que está passando um momento difícil em sua vida e está aberto para ouvir uma mensagem do Evangelho.